Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui, é um prazer estar aqui compartilhando, então mais um momento dividindo, compartilhando nossa história. Hoje nós vamos falar de uma das anomalias de forma bem específica, mas antes eu quero convidar você a se inscrever, você que ainda não é inscrito, a compartilhar com alguém que você sabe que isso vai somar a vida dessa pessoa, ou tem o interesse de conhecer a nossa história, de curtir, de comentar. Muitas pessoas, no outro vídeo eu comentei sobre isso, que muitas pessoas vêm, nos abordam, envia mensagem pelo WhatsApp, pelo Insta, sempre falando o que acha do vídeo, perguntando às vezes, poxa, mas você falou sobre isso? E perguntando mais sobre. Tudo isso você coloca lá na descrição. Pode chegar até nós também, mas colocando na descrição você ajuda o canal a engajar o canal, a também, às vezes a sua pergunta é a pergunta de outra pessoa, e a gente consegue responder, comentar e compartilhar. Então, só naquele comentário ali. Então, eu convido você a compartilhar, comentar, se inscrever, ativar o sininho, para sempre quando tivermos alguma novidade, algum vídeo novo, você será notificado. E agora vamos ao que interessa. O que nós vamos falar? Vai estar escrito aqui, porque a palavra ela é assim complicada. Camptodactilia. Camptodactilia, é isso mesmo. Quem nunca ouviu, estranha. Gente, que palavras muito esquisitas, não dá nem para imaginar o que é isso, que tipo de doença que atingiu o quê. Enfim. Camptodactilia é uma doença que atinge os tendões. Então, ela é uma má formação, na verdade, nos tendões. No caso do Carlos, foram nas duas mãos, 2 dedos em cada mão. E era o tendão que deixa o dedo em pé. Nós podemos fechar e abrir, fechar e abrir. Ele só conseguia manter esses dedinhos fechados. E era o ponto de não ter essa curva. Então eram totalmente retos, de uma forma que, ao nosso ver, parecia colado. Assim. Só que mais retinho. Então, a conclusão, no caso, a melhor palavra que eu posso usar nesse momento, camptodactilia, quer dizer tendões fracos, tendões que permitem que o dedo fique de pé, eles são fracos. Essa foi uma primeira explicação que eu ouvi de um dos médicos. Depois nós fomos ler um pouco mais, os próprios médicos foram nos explicando melhor, mas é uma forma mais fácil de se explicar o que é camptodactilia. E vamos lá. Vamos lá para a história da camptodactilia na nossa vida. Enfim, quando o Cadu estava assim ainda recém-nascido, com somente 7 dias de nascido, nós já tínhamos assim ciência de que alguma coisa não estava certa, né? Assim, não é certa, normal, vamos dizer. O normal do que se espera quando você tem um bebê, nasce, chora, e aí aqueles primeiros cuidados, cuidados bem assim específicos, como umbigo, banho. No caso do Cadu, com o 3º dia de nascido, ele tinha uma manchinha próximo ao sacro escrotal esquerdo. E tinha também na pele, que a gente achava que aquilo ali era porque ele é recém-nascido, que acontece de algumas
alguma pele, aquelas sujeirinhas do parto que as vovós chamam. E que ele tinha uma pele escamosa. Então eram duas coisas que a gente já estava percebendo que assim, eram muito visíveis na vida do Cadu. No 7º dia de vida do Cadu, a gente conversando exatamente sobre isso, eu tinha ido no pediatra, ele tinha feito alguns encaminhamentos, minha mãe falou que era para também dar uma olhadinha nas mãos do Carlos, porque ele não abria as mãos. E aí você pode me dizer assim, ô Roberta, bebezinho recém-nascido não tem o costume de abrir as mãos. Isso a gente, né, já pode imaginar de imediato. Mas Deus é tão bom que minha mãe teve essa sacada, assim, de perceber que não era simplesmente porque ele era recém-nascido, tinha alguma coisa errada. E o que eu fiz? Minha mãe falou, eu já com ele no colo já fui vendo. Que eu sou assim bem... gosto de escavucar as coisas, de querer saber o porquê. E ali naquele momento, a gente tinha chegado da consulta do pediatra, a puericultura, nós tínhamos feito naquele dia. E aí eu já peguei na mãozinha dele e já comecei a tentar abrir. E gente, é algo assim... revelador mesmo, que a gente entende que Deus que direcionou minha mãe a falar sobre isso, porque os 2 dedos de cada mão estavam exatamente fechados. A nossa sensação é que os dedos estavam colados. E aí eu olhei, fiz assim, né, na pontinha e com muito assim, só toquei, porque nesse momento você não tem coragem de fazer nenhum tipo de força, porque você não sabe que é um recém-nascido, se você vai quebrar o dedo dele, se tá colado, se vai gerar dor. Então, naquele momento, eu só toquei. E fiz contato com o pediatra, ele pediu para que eu retornasse lá. Ele viu, ele mexeu mais assim profundo do que eu como mãe, e ele falou assim, olha, você já vai procurar o ortopedista, e me deu 2 indicações. Quando eu saí, eu lembro que um dos ortopedistas era em frente, né? Eu saí assim, atravessava um pouquinho, assim, 2 casas depois era o consultório da ortopedia. Eu já fui lá, já marquei pro dia seguinte, porque eu lembro que o ortopedista não eram todos os dias, mas eu fui lá no dia seguinte. E o Carlos nasceu em fevereiro. Vocês podem imaginar, fevereiro no Rio de Janeiro, se tiver chovendo, se tiver ventando, seja a chuva ou o vento que for, vai estar fazendo muito calor, que é o pico do verão. E aí eu saindo com o Carlos, sim, gente, aquela coisa de proteção de recém-nascido, coisa de mãe, naquele saco de recém-nascido, todo protegido, pensando, não tomou essa vacina ainda, nem aquela. Cheguei no lugar, a recepção era bem grande, mas lotada, todo mundo esperando o médico, que o médico ele só atendia à tarde, ainda não tinha chegado. E aí aquele momento de expectativa, querendo saber o que o médico ia falar, e ao mesmo tempo o medo, porque ele estava ali, naquele lugar desprotegido. Eu como mãe me sentia impotente, não podia proteger o máximo. E um tossia ali, o outro tossia, espirrava. Eu fui pro lado de fora, porque eu falei assim, é melhor ficar aqui, porque lá dentro tinha ar-condicionado, mas né, não dava vazão, eram mais de 2 que eu me lembro, assim, mas não dava vazão. Fui pro lado de fora, não tinha como ficar, porque eu não daria para escutar a pessoa chamando. Então voltei e fiquei ali pedindo a Deus que protegesse. O médico chegou, logo chamou, e quando eu descia as escadas assim do consultório era 3 degraus, eu desci
já olhando, e a mesa era distante, a mesa do médico. Eu fui andando, ele já veio até mim. Eu não cheguei nem na cadeira que era para os pacientes sentarem. Ele falou assim: olha, eu não vou poder te ajudar. Não vai adiantar nem você sentar para nós conversarmos, porque esse caso precisa de um especialista em mão. E naquele momento eu falei assim, eu estava numa expectativa, porque eu precisava saber. E eu falei assim, mas naquele momento eu só perguntei a ele, mas como que eu vou agora no especialista? Porque na minha cabeça eu queria aquela resposta naquele dia, né? E ele: você não vai conseguir hoje, mas eu vou lhe direcionar o melhor especialista de mão, ortopedista de mão, que existe no Rio de Janeiro. E ele é meu chefe no INTO. Eu vou te passar o consultório dele, o endereço e tudo mais. E assim fez, e eu já marquei. Eu lembro que o atendimento era somente às terça-feira, deixou para a semana seguinte. Eu fiquei ainda mais ansiosa, com expectativa. E uma coisa que vale a pena aqui compartilhar, naquele momento, né, alguns anos se passaram, eu fazia isso, mas naquele momento, início de vida do Cadu, de descoberta, o que estava acontecendo, o que tinha pra gente, eu evitava entrar na internet e procurar o sentido, os porquês, né? Evitava saber o porquê e qual era o significado de cada diagnóstico, de cada palavra que eu ouvia. Eu preferia ouvir do médico e perguntar tudo que eu não sabia para o médico, porque era uma forma que eu entendia que eu estava me protegendo. Então, assim, eu quero destacar isso porque não é algo que eu venho aqui dizer, ah, não faça isso, quem sou eu para dizer faça ou não faça? Mas a ideia naquele momento era que era tudo muito novo para mim. Então eu precisava me proteger. E talvez o que eu fosse ler na internet seria que na internet tem muitos significados e alguns estudos dizem algo mais, outros dizem algo menos, e eu queria exatamente me proteger de saber coisas desnecessárias que eu não tinha como filtrar de primeira. Então e até mesmo imagens, eu decidi não fazer isso de início. E na minha balança de hoje, que eu posso, depois de 12 anos, ter uma conclusão, foi o melhor que eu fiz nesse momento. E voltando à situação lá os primeiros dias de vida do Cadu, nós fomos na terça-feira seguinte da semana seguinte ao tal médico especialista. Chegando lá, ele é muito conhecedor mesmo, dava para ver, e o médico que encaminhou, ele tinha citado que poderia ser dedo martelo. Não sei se vocês já ouviram falar, que pode ser que seja mais conhecido esse nome porque é muito mais falado do que a camptodactilia. Dedo martelo, eu vejo isso até no meio dos médicos, quando eu falo com a camptodactilia, não sei. E o dedo martelo é uma coisa que, o dedo martelo, que é aquele assim, que é essa parte de cima. E fui conversar com o médico, o Dr. Anderson, alguém assim muito especial. Ele falou que aquilo não era um dedo martelo, e sim aquilo era camptodactilia. Teve o carinho de me explicar e me dizer assim o que a gente poderia esperar de todo o percurso que a gente teria que traçar. Nós começamos primeiro, ele nos propôs
íamos todas as terças-feiras para ele olhar se havia algum desenvolvimento conforme o crescimento do Carlos, conforme iriam passando os dias, e teria que ser algo bem no início da vida, do crescimento do Carlos, porque essa correção faz parte do desenvolvimento do corpo. E nós aceitamos sim essa indicação. Não era indicação no momento de cirurgia, porque ele era muito novinho. Então, o melhor a fazer era observar. Nós fomos para casa e fizemos todo o acompanhamento às terças-feiras, seguidas terças-feiras. Naquele momento, no Rio de Janeiro acontecia a pacificação do Morro do Alemão, que era a implantação da UPP no Morro do Alemão. E eu lembro que e nós íamos em Bom Sucesso, o consultório desse médico era em Bom Sucesso, bem próximo à linha férrea. E aí era assim, aquele pânico na cidade, naquele local, porque existia assim muita polícia, muito tiroteio, então não era algo assim agradável de ir nesse lugar. Mas aquele momento para mim era tão importante, porque a expectativa de conseguir reverter aquela situação era muito grande. E nós orávamos sempre ao Senhor, pedindo: Senhor, nos ajude a ajudar ao Carlos nesse desenvolvimento, nos dê direcionamento. Eu lembro que nós orávamos muito pedindo isso, direcionamento. E às vezes, nós no dia a dia, a gente não consegue ter a clareza dos detalhes que nos envolve conforme nós vamos falando e pedindo a Deus e conversando com Deus. E eu quero destacar aqui mais alguma coisa, que é exatamente esse relacionamento que eu construí com Deus. Foram muitos detalhes e nós tínhamos tanta coisa para pedir a Deus, tantas situações, porque conforme iam passando a terça da semana seguinte, da terça da outra semana, a terça, as outras anomalias iam sendo descobertas. E nós precisávamos continuar focados com aquela. E nesse momento que nós estávamos caminhando, eu não percebi exatamente, mas o Senhor estava respondendo a minha oração, me ensinando a orar. Que eu amamentava o Cadu e trocava a fralda do Cadu e fazia o Cadu dormir, dava banho no Cadu. Todos esses detalhes, toda essa rotina eu fazia falando: Senhor, faça com que isso volte para o lugar sozinho. Eu pegava a mãozinha dele, eu estava amamentando, eu pegava a mãozinha dele e falava: Senhor, faça com que volte para o lugar sozinho. E a mão dele não abria ainda. Nós tínhamos ido lá às terças-feiras e o doutor falava assim: vamos continuar observando, em algum momento nós vamos achar a melhor coisa para fazer. E eu orava. Toda terça-feira eu estava lá, era terça-feira à tarde, até eu lembro, 2 horas da tarde. E ele fazia o mesmo procedimento, olhava a mão direita, olhava a mão esquerda, lembrando que elas sempre fechadas, não tinha assim diferença. E em uma específica ele olhou as mãos, foi para o prontuário, voltou,
ficou tentando assim, ver alguma observação, aí me perguntou. Eu fiz encaminhamento, eu te encaminhei para algum fisioterapeuta, terapia ocupacional? Eu falei assim, não. Nenhum lugar? Eu disse, não. Você está fazendo alguma coisa em casa com ele? Aí eu fui e compartilhei, olha, doutor, quando eu dou banho, quando eu amamento, quando eu troco fralda, sempre, principalmente quando eu estou amamentando, eu pego as mãozinhas dele e faço assim, dessa forma, e peço ao Senhor. E aí ele olhou e falou assim, olha, continua fazendo, porque mãe mal não faz. Porque tá dando certo. Nós estamos aqui com essa mão direita com 2 centímetros na abertura. A mão esquerda muito resistente, os tendões ainda bem assim, dava para perceber quando eu fazia carinho que esse dedo especialmente era muito resistente. E a gente tinha ali 2 centímetros, que eu não consigo nem imaginar agora, de abertura. Mas aquilo era uma grande vitória, porque não era a fisioterapia que estava fazendo aquilo, sabe? Era Deus que estava respondendo a nossa oração. Aparentemente, eu falava aquilo do nada, mas na verdade era um direcionamento de Deus. Era a nossa fé em prática, né? Hoje eu entendo isso, naquele momento a gente não tinha essa noção que era uma oração. Enfim, os meses foram se passando, Cadu fez 2, 3, 4 meses, a mão foi abrindo um pouco mais e antes de dizer assim, esse tempo todo que foi passando, logo depois desses 2 centímetros que detectados ali, que abriu a mãozinha dele, o doutor, passando assim algumas semanas, o doutor fez o atendimento e eu fiquei depois na recepção desse consultório aguardando o Giovanni vir me buscar. E eu ali sentada, amamentando, fazendo né, da minha prática ali de mexer, e o dedo dele abriu um tantão assim, gente, assim, de ficar uma diferença muito grande. Nunca tinha acontecido aquilo. E eu fui no normal, sem forçar, né, assim, fazendo uma pressão, mas sem forçar, com carinho, e aquilo veio junto com o meu dedo. E ali naquela hora só descia lágrima dos meus olhos. Eu, em segundos, pensei assim, me vi levantando, indo lá falar com o médico. Mas eu tinha acabado de ouvir, antes disso acontecer, ele tinha acabado de chamar um paciente. Então eu me contive ali, mas a recepção, todo mundo bem próximo e cheio, assim, as pessoas olhavam para mim, via que eu estava chorando, e muito. Mas era assim, o impacto daquele momento na nossa vida, aquela coisa maravilhosa de poder presenciar um agir de Deus. E logo o Giovanni chegou, nós fomos embora e eu falando, aquela emoção. E dali em diante, nós tivemos a oportunidade de ver aquele dedinhos abrindo um pouco mais, abrindo um pouco mais, até ficar assim um pouco mais de 50% a mão esquerda e 100% a mão direita. E o Cadu fez 1 ano. 1 ano era o momento esperado por nós, pais e médico, para que nós tivéssemos a definição do que faríamos a partir daí. Era uma nova etapa, já estava certo. E o médico nos orientou que quando estivesse exatamente com 1 ano, que ele iria nos encaminhar para um outro procedimento. Não tinha comentado nada onde e como seria, e chegou essa consulta. E estávamos eu e o Cadu, e o doutor olhou os dedinhos dele e falou: mãezinha, agora ele vai ser encaminhado para o INTO.
o Instituto de Trauma Ortopedia, né? O Instituto Nacional de Trauma Ortopedia, no Rio de Janeiro. Então é um instituto federal que é bem específico, ele tem um ortopedista do corpo inteiro. E esse médico, ele é chefe, na época ele era chefe da equipe de especialidade da mão. E ele, eu lembro que ele sentou do meu lado e conversou, porque nesse momento a gente já tinha descoberto todas as anomalias, ele tinha essas anotações no prontuário e sabia a quantidade de hospital já que nós íamos, e ele falou assim, sentou do meu lado e quis destacar a importância de ir ao INTO e a importância de acreditar que era necessário e de levar a sério. Porque até então, esse acompanhamento com esse médico era através do plano de saúde. Outros acompanhamentos já estavam no SUS, né, no Sistema Único de Saúde. Mas esse não. Então a preocupação dele lá na cabecinha dele, ele achava assim, ó, essa mãe não vai porque é algo assim, tem que madrugar, né? E quando ele falou, eu falei assim, olha doutor, ele falou assim, é algo diferente de vir aqui. E aí e ele falou assim, eu sei que você tem outros acompanhamentos, eu falei assim, doutor, todos os outros já são no SUS, eu sei qual é o caminho. Eu sei que não é um caminho fácil, o senhor pode ficar tranquilo que nós vamos continuar. E ele ainda destacou do sucesso da mão direita e que nós íamos alcançar esse procedimento na mão esquerda. Mas que o caminho seria diferente também porque ele só via essa possibilidade fazendo cirurgia. E que a cirurgia com 1 ano era diferente da cirurgia de 2 anos e de 3 anos. Porque com 1 ano era a grande oportunidade de ser um resultado 100%, de olhar e ver que nada daquilo existiu. Por isso era tão importante. Nós fomos com o encaminhamento, era todo o encaminhamento já assim, de ter que inserir toda aquela papelada, burocracia que todos já conhecem, até chegar ao INTO. E eu lembro que a instrução que eu recebi do doutor era, você tem que ir muito cedo, lá enche, e essa fila que você vai, tem uma senha, eles distribuem 70 números, então é importante que você esteja lá muito cedo. Nós chegamos 4 horas da manhã, Giovanni me deixou lá, foi trabalhar, eu fiquei com o Carlos, e tinham mais de 200 pessoas na minha frente, tranquilo. Tinham mais outras 2 filas de consultas já marcadas, de cirurgias já marcadas, e eu estava ali somente com encaminhamento, que é uma fila que se chama fila da primeira vez. E eu fiquei ali naquela fila, olhando que se passava mais de 70 números fácil, mas que eu tinha essa meta. E o atendimento começava às 7h30 e eu via muitas pessoas indo lá conversar, pegar informação com o segurança da entrada dessa parte da fila, dessa recepção. E algumas pessoas vinham, falavam comigo, com a pessoa que estava atrás, falavam assim, olha, a gente aqui não vai conseguir, porque só dão 50 números. Então não era mais 70, era 50. E ele disse que não adianta a gente ficar aqui porque a gente não vai conseguir. E aí a gente vai ficar esse tempo todo aqui, depois a gente... E essas pessoas iam embora. Passava-se meia hora, 40 minutos, vinha mais um tanto. Eu vou dizer aqui, num total de 20 a 21, 22 pessoas vieram me abordar em momentos diferentes. E eu olhei ali, tinha mais de 200 pessoas na minha frente e foi diminuindo um pouco, 10, menos 15, por aí, as pessoas que ficavam sabendo da senha e da quantidade de senha e desistiam. Ah, vou vir outro dia. Mas a quantidade de pessoas com anomalias, com acidentadas, com fratura exposta,
uma situação crítica. Era assim, o Cadu era só as mãos. Então tinha situações muito mais críticas na nossa frente, cadeirantes, muitas prioridades. Mas muitas pessoas vinham diretamente falar comigo. E eu olhando, eu lembro que eu estava muito cansada, era uma quarta-feira, porque o atendimento no INTO para especialidades de mão é somente às quarta-feiras pela manhã. E eu lembro que na segunda e na terça nós tínhamos tido consultas muito extensas em 2 outros hospitais, também no centro da cidade, um na Tijuca, na verdade, mas assim, tínhamos saído muito cedo, de madrugada também. E para quem está amamentando, sabe que não, eu ainda amamentava, sabe que a gente não dorme direito, e, enfim, eu saí muito cedo, dormi muito tarde. E eu estava muito cansada, ao ponto de achar que ia derrubar o Cadu, porque meus braços estavam doendo muito. E eu tinha uma bolsa que eu carregava um pacote de fralda, porque levava ainda extra, quantidade extra, porque a gente nunca sabia o tempo que a gente ia demorar na rua. Levava papinha, levava roupa para trocar, se fosse se sujasse, enfim, uma infinidade de coisas. E eu ali pensando, né, no meu cansaço e nessas pessoas vindo falar comigo, e nem questionei a Deus, mas o Senhor falou no meu coração. Você tá vendo essas pessoas que estão vindo falar com você, essa situação? Assim vai ser a sua trajetória de vida. Esse momento, passo a passo, todo esse caminhar. Muitos não vão acreditar. Muitos não vão entender o tamanho da sua fé. Mas é você que precisa entender. E foi tão profundo isso, porque eu fiquei olhando, eu estava na fila e olhando para frente, e eu não via mais ninguém. Eu só fiquei conectada a ouvir aquela voz. Eu não lembrava mais do meu cansaço, eu não lembrava mais da quantidade de pessoas que estavam ali, eu só ficava ouvindo aquela voz e aquilo se repetindo, se repetindo, se repetindo, muitas vezes, seguidas vezes. Algo assim, seguido. Você vai viver isso na sua fé. Vai escutar pessoas não acreditando, mas é você que tem que acreditar. É você, é sua experiência, é você que precisa acreditar. E era muitas vezes ouvindo, você que precisa acreditar. É a sua fé. E ouvindo tudo que você vai passar, é você que precisa acreditar. O Cadu só tinha 1 ano. Quem conhece a história, um pouco mais da história, entende o que é ouvir isso lá com o Cadu com 1 ano e tudo que a gente já viveu até aqui. E ver que era cuidado de Deus comigo. A forma de Deus trabalhar, a multiforma do Senhor trabalhar. E ali eu continuei esperando, as pessoas continuavam desistindo. Chegou o momento, devia ser mais ou menos umas 6 horas, umas 6 e pouquinho, eu precisei sentar, procurar um lugar para sentar para ver como que estava a fraldinha do Carlos. E eu pedi uma pessoa para guardar minha vez e fui procurar uma cadeira, tinha bem lá no fundo, e achei um espaço. Sentei, vi a fralda rapidinho, com medo terrível de perder a vaga. Nem sei assim naquela hora o porquê eu tinha esse medo, porque a fila estava parada ainda. Quando eu voltei, a pessoa não estava mais lá, tinha desistido e foi embora. E eu não lembrava mais ninguém que estivesse ali perto da gente, antes, depois. Para mim eram todas as pessoas diferentes e eu passava assim, olhava. E tinha chegado muitas pessoas. E agora? E aí eu lembro que eu falei, vocês sabem, porque eu deixei uma moça. Não. Até que a moça falou assim, não, acho que era por aqui, ó, por aí, mais ou menos por aqui. E ali eu fiquei. Se era mais, se era menos, enfim.
E a fila começou, o atendimento começou às 7 horas. Eu com aquela dor no braço, cansaço, aí eu comecei a falar: Senhor, me ajuda, porque eu tô com medo de deixar o carro cair. Eu tô cansada. A fila andando. Quando deu mais ou menos assim, a 6ª volta, que a fila estava, né, aquela vai e volta, eu fiquei de costas para a entrada, e numa 6ª fila. Tem o Into, é gigantesco, e tem uma estrutura assim de... esqueci o nome que se dá, é uma coluna, uma coluna assim, gigantesca mesmo. E aí, ali eu encostei, questão assim, sabe, de segundos. Eu desci, fiquei com ele assim, agachada, para recuperar as forças das minhas pernas e do braço. Eu botei ele assim. Quando começou a andar, eu levantei, andei um pouco mais, bem pouco, e eu senti alguém batendo nas costas. Eu olhei, era uma senhora, e falou assim: o atendimento é para você ou para ele? Eu falei assim: é para ele. Então, eu estou lá na frente, tá vendo? Daqui a pouquinho eu sou a próxima. E aí, quando eu estiver bem pertinho para ser chamada, sendo a próxima, eu vou chamar você para você ir lá, que você vai ficar lá na frente. Aí eu falei assim: muito obrigada, tá bom. Aí ela voltou pro lugar e falei assim: Senhor, eu não vou fazer isso não. Eu não vou fazer isso, Senhor. Porque o Senhor não dá jeitinho, isso não é bênção. O Senhor não dá jeitinho. Como vai ser bênção eu entrar na frente de uma pessoa? Eu comentei lá atrás que a fila tinha inúmeras pessoas com prioridades. E nós não seríamos prioridade no momento. E aí, eu fiquei falando isso com Deus. Eu falei assim: quando ela chamar, eu vou pedir a pessoa da minha frente aqui para tomar conta do meu lugar. E eu vou lá agradecer ela, mas não vou aceitar. Essa senhora me chamou, né? Logo em seguida, ela me chamou. Eu fui lá, pedi para guardar meu lugar, fui lá. E quando eu ia falar, antes ela falou assim: olha, querida, eu já vou ser chamada, e aí eu quero te dizer que você vai ficar no lugar dele. Você vai pegar a senha que ele iria pegar. O que acontece? Nós chegamos aqui 1h da manhã, nós viemos de Resende, que é interior do Rio. Ontem ele ficou indeciso se viria comigo ou não, e decidiu em cima da hora. O que aconteceu? Ele esqueceu o encaminhamento dele em casa. Sem o encaminhamento ele não pode ser atendido. Tá aqui, aborrecido, já reclamou demais. Naquela hora eu só olhei para ele, coloquei a mão assim no ombro dele e falei assim: Senhor, não fique aborrecido. Agradeça a Deus, porque o Senhor está sendo um instrumento dele, está sendo usado para me abençoar e abençoar o meu filho. Aí falei rápido, que eu estava muito cansada, que é aquele momento e tudo mais, falei bem rápido, e ele ficou assim emocionado. Eu disse: olha, Deus, ele move terra, céus e mares em favor de um servo. Deus tirou o Senhor de lá para guardar o meu lugar aqui. Cuidado dele com a sua vida e com a minha vida. O Senhor pode ter certeza que quando nós somos usados para abençoar alguém, nós somos duplamente abençoados. Só pode ter certeza, porque a bênção nunca é só lá ou só cá. Deus sempre une propósitos. É uma semente que o Senhor está plantando aqui, cuidando da gente, nos dando essa oportunidade. E eu pude ver isso claramente pelo que eu tenho citado ao longo desse vídeo. Nós não tínhamos ali uma prioridade, a preferência, porque a anomalia era grave. Existiam outras preferenciais, pessoas com situações muito mais críticas. Mas eu sabia como eu estava ali, de cansaço, de exaustão e de tudo que poderia acontecer, né? O Senhor cuidou da gente naquele momento, demonstrou isso naquele momento. Fui chamada,
Eu lembro que o Cadu foi atendido lá por umas 10h40, 11 horas. Mas eu estava sentadinha lá, podia cuidar dele com calma. E quando ele foi chamado, o doutor olhou as mãozinhas, olhou o encaminhamento e falou assim, olha, agora você vai voltar com ele aqui na quarta-feira que vem no setor de agendamento. Aqui é a triagem de cirurgia e ele vai ser, e esse documento vai ser encaminhado para a agenda e você na quarta você vai vir pegar a data da cirurgia e com certeza vai ser bem próxima. E como o Cadu ele estava sempre nos hospitais, era sempre muitos exames que eram solicitados, ele já tinha um risco cirúrgico, não era somente essa cirurgia que era necessária. E quarta-feira seguinte era esse procedimento que nós deveríamos fazer. E assim foi. No domingo que antecedeu essa quarta, eu lembro que o pastor Leopoldo, na Igreja Batista da Farroupilha, onde nós estávamos congregando no momento, ele fez um apelo para quem quisesse ir lá na frente e quisesse ali naquele momento colocar o pedido, uma situação assim mais assim, a sua necessidade maior naquele momento. Lembro que eu estava sentadinha perto da porta e atrás da porta, até no cantinho assim, com o Cadu no colo, e eu pedi ali em pensamento ao Senhor, eu falei assim, Senhor, o Cadu ele tinha uma cirurgia para ser marcada na consulta de segunda-feira, outra na consulta de terça-feira e essa cirurgia na consulta de quarta-feira. E eu falei assim, Senhor, livra o meu filho de uma dessas 3 cirurgias, que uma dessas 3 cirurgias não seja necessário fazer. Em nome de Jesus. Era esse o pedido que eu fiz. E o Carlos, ele tinha já como diagnóstico hipotireoidismo congênito, que é algo que se não estiver equilibrado, se não tiver assim no parâmetro adequado, os hormônios com parâmetro certo, ele interfere na anestesia da cirurgia. Então ele pode causar, não só interferir, ele pode inverter o efeito da anestesia. E tinha ainda a neurofilamentosa. Então assim, eram 2 situações muito críticas para aquele menino de apenas um ano e pouquinho passar por cirurgias. Não era só uma, né? Eram 3. Enfim, e eu falei aquilo ali com o Senhor em mente e logo o pastor fez aquele apelo e chamou as pessoas na frente. E eu fiquei ali que eu fiquei um pouco estática, porque eu tinha acabado de falar aquilo com o Senhor, de acordo com aquilo que eu estava ouvindo na pregação do pastor Leopoldo. E quando o pastor falou, eu achei tão assim, uma ligação tão grande. Fiquei olhando e assim, glorificando a Deus, falei assim, uau, meu Deus, como pode isso acontecer? Como se ele estivesse lendo a minha mente. E aí o pastor, e eu não levantei para ir. E aí o pastor olhou lá da frente e falou assim, vem Roberta. Eu olhei, sim, ainda só ali com Deus, ficando admirada com tudo aquilo que estava acontecendo. O pastor não sabia, mas Deus sabia. E estava usando ele naquele momento. Eu fui lá na frente, orei, fomos na segunda, fomos na terça e na quarta fomos no INTO. Quando nós chegamos no INTO, no setor do agendamento, para pegar a data, a gente, conversando com as pessoas que a gente tinha conhecido na semana anterior, e aí, será que vai ser no mesmo dia? Será que vai... e as pessoas entrando, vai ser tal dia a minha consulta, a minha cirurgia. Eu falei assim, tá bom, a gente se encontra, tá legal. E aí entramos com o Carlos e ao invés da data, eles vieram com uma proposta. O Dr. Saulo, que é o médico especialista de mão da equipe do Dr. Anderson, e a terapeuta ocupacional, que é a Conceição.
O Dr. Saulo veio com a proposta que a terapeuta ocupacional, a Conceição, estava implementando, testando, desenvolvendo um tratamento paralelo à cirurgia. Assim, olha, nós temos a cirurgia como o que dá certo, mas nós gostaríamos de tentar por alguns meses a órtese. Você vai precisar vir aqui todas as quartas-feiras e se próximo dos 2 anos do Carlos não vermos desenvolvimento nenhum, nós vamos encaminhar ele para a cirurgia. E é óbvio que nós aceitamos, porque naquele momento que ele fez a proposta, eu lembrei da oração. Porque eu estava exatamente, quando eu pedi essa cirurgia, que essa não fosse necessário fazer. Todas eram necessárias fazer. Todas, só cirurgia dava jeito. Mas eu pensei nessa. E aí nós começamos o acompanhamento com a órtese. Eu vou até demonstrar aqui, porque a órtese que nós começamos era do tamanho de uma mão de uma criança de 1 ano. Essa aqui é do tamanho da mão de uma criança de 12. É grandona. Mas é a que eu tenho agora. Aqui é onde eu estou. As outras estão lá no Rio de Janeiro, como lembrança da nossa caminhada. E aqui está a órtese. Não foi necessária cirurgia. Deu muito certo. O Cadu ele tinha que usar a órtese de manhã, de tarde, de noite. Ou seja, ele dormia com a órtese, acordava com a órtese, vivia com a órtese. E para não machucar, por ser uma criança ainda muito pequena, eles nos orientaram a botar uma meinha. E ele ficava, a gente chamava ele de pirata. Porque, paralelo, ele fazia exercício para estrabismo, então eu sempre estava com um tapa-olho. Todo dia, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. E aí a gente tirava foto e falava assim, ó, você está... Tem algumas fotos que nós vamos colocar aí, né, minha agente, minha ajudadora, minha produtora, né? Ela disse que sim, ela vai colocar. E nós chamávamos de pirata. E ao longo do tempo foi tão bem sucedido que só foi necessário utilizar a órtese à noite. E o dedo estava totalmente em pé. Eu vou chamar o Cadu aqui para vocês darem uma olhadinha para ver como está agora a mãozinha do Cadu. Mas vocês vão ver que ele não está mais assim, tá? Um pouquinho dobrada. Por quê? Porque quando chega na puberdade, o crescimento é muito rápido. E eles já tinham nos informado que é necessário o uso da órtese até o cessar do crescimento da criança. E que na adolescência a gente iria observar que ia ter uma forçação e só mais desse dedo que é mais teimosinho. Mas tá tudo bem, porque ele continua usando a órtese, como vocês viram. E ele tem força na mão. E logo, logo, ele não vai precisar mais. Vou chamar o Carlos. Vem aqui, Carlos. Demonstra pra gente. Coloca aqui, né? Primeiro ele vai mostrar aqui como que tá a mãozinha dele. Né? Aqui vocês podem ver que esse é o teimosinho, tá vendo, ó? Esse é o teimosinho. Ele já estava completamente assim. Mas agora, ao longo do crescimento, deixa só seu bracinho assim pra gente ver se bota assim na mamãe. Né? Ó. Se tira, é o que acontece. Vira assim a palma da mão pra lá, meu amor. É assim que a gente... Agora coloca a órtese pra compartilhar com a galera. Vem cá, senta aqui no meu colo que fica mais fácil pra gente demonstrar.
da crack, né? 300 anos colocando a órtese. Coloca, tira, guarda, coloca, tira, guarda, que é ele que é responsável por colocar a órtese. Então, aí é assim que fica a órtese. Vamos ver a mãozinha direita? Ó, mãozinha direita, ok. E a mãozinha esquerda, só esse, né? Só esse aqui que é o insistente, mas eles fizeram a órtese sempre foi assim, para os 2 dedos da mão esquerda, para acompanhar. E é isso, galera. A ideia é compartilhar toda a nossa experiência, tudo que a gente caminhou até aqui. São inúmeras situações vividas, muita dificuldade, muita alegria, muita dificuldade. Muitos momentos assim que eu geralmente falava assim, eu vou abrir falência, porque eu achava que eu já tinha passado do meu limite. Mas, na verdade, era um momento novo, eram novos desafios, novos horizontes, e nós estamos aqui, hoje, podendo compartilhar com você tudo que nós vivemos juntos, entendemos? Desde de bebezinho, desde a barriga, Deus nos deu essa oportunidade, essa história de vida, e a gente quer chamar você para perto, para sentir, né, junto com a gente, que cada detalhe na nossa vida é uma grande oportunidade para o novo, para nos conhecer, para descobrir. E se você está passando por uma situação nova, né, uma situação assim, um diagnóstico seu, ou de alguém da sua família, ou de um dos seus filhos, é algo que é inesperado, ou até mesmo uma mãezinha especial, nada é por acaso. Eu gosto muito do versículo em Romanos 8:28, que diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Que os planos de Deus não podem ser frustrados, que os planos de Deus são perfeitos, e eu tenho certeza que, por mais que nós não consigamos ver com clareza em alguns momentos, Deus está fazendo algo melhor do que poderia estar dentro dos nossos planos. É algo além, melhor, e que nos surpreende. Eu lembro de cada detalhe dessa história como uma construção, algo bem específico. Foi isso que nós vivemos, como se fosse uma escultura sendo esculpida. E aqui está o resultado. Estamos juntos, de pé, podendo compartilhar com você. E a gente espera que isso acrescente de verdade na sua vida. E com certeza, na próxima, estaremos aqui para compartilhar uma história que também te levará a um olhar diferente para a sua história, somará na sua história. Essa é a nossa expectativa. Cada vez que nós abordarmos algo aqui, a expectativa sempre será acrescentar na vida de alguém, na sua vida. E é isso por hoje, né? Vamos dar tchau? Né? Então, Deus abençoe você. Foi um prazer sentar aqui um pouquinho e compartilhar a história com você. Sim. Bye, bye. Bye, bye.